A gente vem falando aqui no perfil sobre hierarquia, poder e amor na família. E no último vídeo a gente falou sobre hierarquia e poder no relacionamento entre pais em processo de envelhecimento e filhos adultos. E aí ficou a pergunta, mas e quando os pais adoecem ou perdem a capacidade de cuidar de si mesmo, de gerir a sua própria vida? Como é o equilíbrio na relação entre pais e filhos numa situação assim? Para a gente olhar para esse assunto, que é um assunto delicado, a gente vai trazer uma outra contribuição da terapia familiar, que é a ideia de ciclo de vida familiar. Então, da mesma maneira que nós, enquanto indivíduos, passamos por diferentes fases do ciclo de vida ao longo do nosso desenvolvimento, a família também passa por diferentes fases do ciclo de vida. Então, uma família com filhos pequenos está numa fase do ciclo de vida diferente do que uma família com filhos adultos e pais em processo de envelhecimento. A Virginia Satir, que é uma dos grandes nomes da terapia familiar no mundo, foi uma das fundadoras, né, do trabalho de terapia de família. Ela tem um texto muito bonito onde ela fala sobre o ciclo de vida e a distribuição de poder ao longo das diferentes fases do ciclo vital. E ela traz pra gente uma ideia muito relevante, que é a seguinte: na nossa sociedade, todo o status e todo o poder está concentrado na mão dos adultos produtivos. Nós olhamos para as crianças e para os adolescentes como sendo jovens demais, pequenos demais e por isso incapazes. E olhamos para as pessoas velhas como sendo velhas demais e por isso também incapazes. Essa lógica que está centrada na produtividade torna a fase adulta como sendo a fase de mais valor e mais poder perante a nossa coletividade, perante o social, e isso afeta o relacionamento familiar. De que forma? As crianças são educadas de uma maneira, e aí falando não só da família, mas da própria estrutura da instituição escolar, a maneira como as coisas funcionam, as crianças são educadas tendo muito pouca autonomia e possibilidade de escolha sobre a sua própria vida, né? Toda a rotina da criança, o que ela precisa aprender a cada momento da fase da vida, o que ela vai fazer, o que ela precisa desenvolver, o que ela tem que dar conta, tudo isso é determinado por uma estrutura social que diz para ela o que precisa ser feito a cada fase, dando uma margem de escolha para a criança muito pequena. E aí, quando essa criança se torna adulta, a gente espera que de um dia para o outro os adultos sejam capazes de ter autonomia sobre a sua própria vida, tomar decisões, fazer escolhas, gerenciar o seu tempo, pensar no melhor caminho, ser responsáveis ao mesmo tempo pelo trabalho, pelos filhos, pelas crianças, né? Então a gente não treina, a gente não é treinado para isso, e de repente, quando a gente chega na vida adulta, isso é esperado de nós. Ao mesmo tempo, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo valor e vai perdendo status, e a nossa sociedade tem uma atitude geral de desprezo e desinteresse pelo antigo e pelo velho. Ou seja, todo o poder e status está concentrado nas mãos dos adultos, e isso é uma coisa que afeta muito diretamente a relação entre filhos adultos e pais em processo de envelhecimento. Algo que a gente precisa levar em consideração aqui é que se a gente considera a velhice como sendo uma fase digna do ciclo vital e que por isso as pessoas durante o processo de envelhecimento têm o mesmo valor e o mesmo poder do que qualquer outra pessoa em qualquer fase do desenvolvimento, a primeira consequência disso é que as escolhas e decisões e a autonomia das pessoas mais velhas sobre a própria vida precisam ser respeitadas ao máximo, assim como das crianças também, né? As pessoas precisam ter o máximo de autonomia e responsabilidade, capacidade de decisão sobre as suas próprias vidas, mesmo que os filhos adultos não concordem com a maneira como os pais mais velhos querem gerenciar a sua vida. Se no caso os pais mais velhos perdem a capacidade de tomar decisões, é claro que essas decisões vão caber provavelmente aos filhos, e nesse caso é importante que os filhos levem em consideração aquilo que conhecem dos pais e que sabem que seria a escolha dos pais, mesmo que essa escolha seja uma escolha diferente da sua. Por outro lado, existe um outro aspecto que também é natural no desenvolvimento da família, que é o seguinte: conforme os filhos vão crescendo, os pais precisam entregar poder aos filhos, de maneira que quando os filhos se tornam adultos, eles estejam aptos a gerenciar a sua vida de uma maneira autônoma, no sentido de que os pais já entregaram aos filhos todo o poder
para que eles possam gerenciar a própria vida. O que acontece que gera muitas vezes conflito no relacionamento entre pais adultos, entre filhos adultos e pais mais velhos, é que os pais vão envelhecendo, mas eles continuam, eles não conseguem se deslocar de uma posição de autoridade em relação aos filhos. A relação não muda, né, de uma relação de autoridade e responsabilidade para uma relação entre adultos, onde o relacionamento flui numa troca de papéis dinâmica em que um dá suporte para o outro, um ajuda o outro e cada um cuida da sua própria vida e tem poder de gestão sobre a sua própria vida de uma maneira plena. Quando os pais envelhecem e não conseguem delegar poder aos filhos, esse é um foco de conflito normalmente no relacionamento. E uma outra questão que acontece também é que quando os pais foram muito autoritários com seus filhos, quando os filhos eram criança, de maneira inconsciente, os filhos adultos veem na velhice dos pais uma oportunidade de se vingar do autoritarismo que viveram, então passam a ser também autoritários com os próprios pais. Então a ideia que mais é importante é que a concentração de poder precisa se diluir ao longo das diferentes fases do ciclo vital. Os pais que envelhecem têm dificuldade de entregar poder aos filhos, porque eles veem essa entrega de poder como sendo... eles se sentem sem função na família, como se eles tivessem que ficar agarrados na fase de vida adulta, de pais adultos de filhos pequenos, porque senão eles perdem valor na família. E todos nós, membros da sociedade, precisamos rever com urgência o valor, a atribuição de valor que a gente faz às diferentes fases do ciclo vital, porque isso afeta diretamente as nossas relações e afeta diretamente a nossa vida, porque na melhor das hipóteses, se tudo der certo, todos nós vamos envelhecer.